Lá estudar um pouquinho? Então tá lá, sexto ano, vamos estudar sobre os períodos pré-homéricos e homéricos. Devido aos valores, crenças e ideais helênicos, né? Os helênicos era aquele povo que existiu antes da Grécia, né? De existir a atual Grécia. Então, esses povos helênicos, eles foram tão bem representados na poesia de Homero. A história helênica, então, ela foi dividida em 5 períodos. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período macedônico ou helenístico. São os períodos em que a história helênica foi dividida. O período pré-homérico. Então, olha, antes do povo helênico, então, já existia uma civilização chamada minoica. Foram as primeiras ruínas descobertas por arqueólogos na região da Hélade. Foram dessa civilização minoica, que teria existido entre 2200 a.C. e 1450 a.C., que eles encontraram ruínas na ilha de Creta. Os pesquisadores, então, eles encontraram na cidade de Knossos, que é a capital desse império, um enorme palácio. E esse palácio teria pertencido ao lendário rei chamado Mimos. Por isso que os historiadores fazem relação do nome dessa civilização minoica devido a esse rei lendário que era chamado de Minos. Os minoicos, eles foram grandes comerciantes. Eles adoravam uma deusa que os arqueólogos chamaram de deusa mãe. E por muito tempo, essa civilização, ela dominou o território helênico, por muito tempo mesmo. E suas cidades foram destruídas por volta de 1470 a.C. E algumas hipóteses, os historiadores têm em relação à destruição dessas cidades minoicas, que eles acham que tenham sido por causa de grandes tsunamis teria atingido esse local. Também, alguns pesquisadores acreditam que tenham sido erupções vulcânicas no mar Egeu que tenha destruído as cidades minoicas. E a civilização micênica? Uma das hipóteses para o surgimento desse período micênico, qual foi? Então, uma das hipóteses, eles supõem que tenha sido que o período micênico teve início aproximadamente em 1600 a.C., quando essa cidade foi fundada na região da Peloponeso, estabeleceu-se como mais importante da Hélade, ou seja, foi um período em que essa cidade, né, de Mecenas, foi fundada na região de Peloponeso, que ficou sendo a cidade mais importante da Hélade. O período homérico. Homérico por quê? Porque nessa época tinha um poeta que era cego. Esse poeta viveu no século 9 a.C. Ele é chamado de Homero, por isso período homérico, e ele narrou uma guerra entre helenos, que foi uma das guerras mais importantes entre as civilizações. E ele está na transição do período micênico para o obscuro. Por quê? Porque eles viveram num momento no qual não tinha escrita. E os historiadores, as histórias helênicas eram passadas por tradição oral, ou seja, um contava para o outro, porque não tinha escrita.
Por isso que eles fazem essa comparação entre o período micênico para o período obscuro. Tá? Um beijo no coração de vocês.